tua vida melhore. Até lá seja forte. Até que acabe o pesar que te envolve. Até lá seja forte. Até lá. Deus vai cuidar da tua vida. Até lá. Até que o pranto se torne alegria. Até lá não desista. Um bom preço foi pago pela tua vida. Até lá não desista. Até lá. Deus vai cuidar da tua vida. Até lá. De vez em quando saímos do trilho e erramos nosso caminho. Mas um dia ninguém irá mais errar. Aguente até lá. Deus vai cuidar da tua vida. Até lá. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite da nossa série Fé Customizada. E nessa noite nós iremos aprender um pouco sobre transformação do meu jeito. Como você se transforma? Você se baseia na vontade de Deus ou faz as coisas de acordo com a sua vontade? Nessa noite estaremos aprendendo com o nosso pastor André. Mas antes de nós irmos para o nosso sermão, eu gostaria de saber de você. Como foi o seu dia? O seu dia foi bom? Escreva aí como foi o seu dia. E também se você tem algum pedido especial, nós estaremos orando por você. Então nessa noite iremos aprender um pouco sobre a transformação. E nesse momento eu convido você para você curvar a sua fronte para nós falarmos com o nosso Deus. Ó bom Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu, com vida e com saúde, e pelo privilégio de nós estarmos aqui para aprendermos mais um pouco de Ti. Que nós possamos nos transformar a cada dia para sermos semelhantes a Ti. Dirige o pastor André, são essas bênçãos que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.
Queremos saudar você com uma boa noite. Você é muito bem-vindo à nossa série de mensagens Fé Customizada. Para nós está sendo um prazer muito grande estudarmos juntos a Palavra de Deus. Essa série de 5 temas especiais. E hoje nós vamos falar sobre a transformação do meu jeito, que é um dos aspectos da fé customizada. Então você é muito bem-vindo. Convide pessoas para assistirem esta mensagem. Vai ser gravada e você pode, inclusive, compartilhar a mensagem e mostrar para a pessoa que nós vivemos numa era que tudo é customizado. E nós vimos a semana passada, no domingo que passou, que a fé ela também pode ser customizada, como existe a tendência atual de customizarmos absolutamente tudo. A gente customiza roupa, nós customizamos vestuário, nós customizamos caderno, nós customizamos casa. Casas são feitas em containers, casas são arquitetadas e o arquiteto diz, agora sim essa casa está com personalidade. E o que vem a ser essa palavra customizar? Customizar nada mais é do que personalizar. Nós queremos personalizar tudo. E essa tendência de personalizarmos absolutamente tudo, ela também é uma realidade na questão da espiritualidade. E a espiritualidade ela tem sido customizada. E nós, aqui da nossa comunidade, nós achamos muito necessário e um tema assim bastante contemporâneo, nós meditarmos um pouco a respeito deste assunto, porque tem a ver com a gente, tem a ver com o desenvolvimento espiritual de cada um de nós. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a transformação customizada. E eu vou fazer isso usando 2 histórias bíblicas. Vale lembrar para você que essa expressão fé customizada não foi eu que inventei, embora eu já tenha ouvido de um pastor adventista essa expressão, foi o historiador declaradamente ateu, Leandro Carnal. O Leandro Carnal ele é muito conhecido aqui no nosso país e ele cunhou essa expressão e desenvolveu em cima dessa expressão, dizendo que a fé, a nossa fé, a fé daqueles que creem, é uma fé, a fé contemporânea, ela é sim customizada, ela é personalizada. E se antigamente as pessoas, elas se dobravam diante de Deus e obedeciam a Deus e se humilhavam diante de Deus e diziam, Senhor, eu estou a seu serviço, hoje nós queremos um Deus que esteja ao nosso serviço. E o texto é o de Lucas, capítulo 18, eu convido você a abrir a palavra de Deus. E nós vamos ler também no versículo 18, é uma história muito conhecida por todos nós, daquele jovem que era, além de ser jovem e rico, ele era religioso. Por que ele era, a gente sabe que ele era religioso? Porque ele, quando se aproxima de Jesus, ele diz, mestre, o que eu posso fazer, o que eu faço para herdar a salvação, a vida eterna? Então, esse ato de se ajoelhar e chamar Jesus de bom mestre, e esse ato dele dizer assim, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude, isso mostra sim que ele era um jovem religioso. E olha o diálogo entre Jesus e o jovem rico religioso. Jesus diz, o Lucas, evangelista, diz, certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Me chama a atenção essa expressão, bom mestre. Veja, o jovem rico aqui, ele elogiou Jesus, chamou Jesus de bom, chamou Jesus de mestre, mas a verdade é que ele não foi preciso na sua afirmação. A mensagem de hoje eu quero mostrar para você, e eu quero que você
acompanhem comigo a seguinte linha de raciocínio. Para eu ser de fato transformado do jeito de Deus, ser verdadeiramente transformado, eu preciso basicamente de duas coisas. A primeira coisa que eu preciso é ter uma visão correta de mim mesmo. E eu preciso, em segundo lugar, ter uma visão correta de quem é Jesus Cristo. E logo aqui nesse relato nós vemos este jovem chamando Jesus Cristo de bom mestre. Ele fez um elogio, mas Jesus não é simplesmente um bom mestre. Sabe, quando a gente lê a Bíblia, Jesus não é só um rabi. Jesus, ele é chamado de Kyrios. Kyrios é Senhor, é o Deus que veio em carne e osso para nos salvar. Este é Jesus. As pessoas elas podem dizer assim: Jesus ele foi o maior psicólogo que já existiu. Tá certo, é verdade, Jesus foi o maior psicólogo que existiu, mas não é só isso. Jesus foi o homem mais iluminado que andou nessa terra. Verdade. Mas essa declaração não faz da pessoa que fez essa afirmação um seguidor verdadeiro de Cristo. A pessoa ela pode dizer: olha, Jesus foi uma pessoa, o maior de todos os homens. É verdade, mas ao afirmar isso, a pessoa não está se tornando uma seguidora de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Para este jovem, ele era um bom mestre. E Jesus, percebendo logo de cara essa afirmação do jovem, ele fala: por que você está me chamando de bom? Meu jovem, quem sou eu para você? Eu sou apenas uma pessoa boa? Ninguém é bom senão um que é Deus. Somente Deus é bom. E Jesus ele está chamando ele para uma conversa. Você está fazendo aqui um teatro diante de mim ou quem sou eu para você? Sabe, gente, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta fundamental que eu preciso responder hoje. Essa é a pergunta fundamental que você precisa responder para você mesmo. Quem é Jesus para você? E aqui eu não estou falando simplesmente de afirmações teológicas, não. Eu estou falando na experiência pessoal, também na teoria, mas na prática. Quem é Jesus para você? C.S. Lewis, no seu livro muito conhecido, Cristianismo Puro e Simples, ele disse a seguinte frase: um homem que fosse um simples homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de ensinos éticos, seria um lunático. Você precisa tomar uma decisão. Olha como ele conclui. Ou esse homem era o Filho de Deus, ou então era um louco ou algo pior. Você consegue entender o que o C.S. Lewis está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: para Jesus, para esse homem chamado Jesus, o Jesus de Nazaré, ele ter dito o que disse, ou ele é um homem louco, totalmente pinel da cabeça, ou ele é de fato aquilo que ele disse ser. Porque imagina, uma pessoa em sã consciência, ela seria capaz de dizer em sã consciência: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá? Minha gente, isso daí, para dizer uma frase dessa, com um peso desse, só tem duas alternativas. Ou a pessoa, de fato, ela é uma lunática, para dizer que é a ressurreição e a vida, ou ela, deixa eu ver, deixa eu analisar essa pessoa, deixa eu estudar essa pessoa, para ver se realmente ela é o que disse. O que você diria de uma pessoa que disse assim: minha gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim. Você acha que uma pessoa em plena consciência de si mesma e de Deus, da realidade, ela diria uma frase dessa? Então, o C.S. Lewis, quando ele foi estudar a Bíblia, ele era um ateu, e ele disse assim: eu vou estudar esse livro
e ele foi ao livro sagrado justamente para conseguir mais argumentos contra os cristãos. E ele chegou a essa conclusão. Ele chegou à conclusão que Jesus era, de fato, quem ele disse ser. Então é extraordinário quem é Jesus para você. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão de Cristo. Acompanha comigo no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 8, quando ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu a considero como esterco para poder ganhar Cristo. Me chama a atenção, no meio da frase, o apóstolo Paulo chamar a Cristo de meu Senhor. Ele fala, olha, e a gente que sabe pela história do apóstolo Paulo, foi um dos maiores gênios da humanidade, era um homem dos mais estudados. A cidade onde moro, a grande São Paulo, leva o nome dele. Mas chegou um momento da sua vida que ele disse assim, olha, eu considero absolutamente tudo que eu tenho de cultura e a todas as outras coisas que eu vivi como perda, porque eu estava vivendo tudo isso longe de Cristo, meu Senhor. E ele disse que ele aprendeu a considerar tudo isso como esterco. No original da língua grega, aqui esterco é lixo mesmo. Ele considerava absolutamente tudo um amontoado de lixo, porque ele estava longe de Cristo. Então Cristo, para o apóstolo Paulo, era tudo. E Cristo para ele era o meu Senhor. E eu acredito, queridos, que essa é a consciência que nós precisamos ganhar. Quem é Jesus para você? Essa daqui que você está vendo agora é uma foto do Roselito. Roselito, ele ficou conhecido, na verdade, o nome dele correto é José Carlos, José Carlos, é carinhosamente chamado de Roselito, e ele se tornou um mito no seu país, o México, quando no século passado ele peitou o país, exaltando a Cristo na sua vida, e ele aos 13 para 14 anos, ele foi levado para ser testemunha de Jesus Cristo, no sentido que disseram para ele, olha, você vai fazer o seguinte, diga, morra o Cristo Rei, morra o Cristo Rei, e nós vamos liberar você. Mas ele falou, não posso dizer isso. E então as pessoas o deitaram numa maca e arrancaram a pele dos seus pés. Ali a planta dos seus pés foram retiradas, e ele, ao meio dos gritos, ele disse, me ajuda, Senhor Jesus. E ele então foi forçado a caminhar até a vala onde ele seria lançado, se ele não confessasse a autoridade do governo mexicano e negasse a Cristo. E naquele momento o padrinho dele chega ali, e o padrinho fala assim, Roselito, meu filho, só fala, morra Cristo Rei, só diga isso, diga com a sua boca, não com o coração. E ele diz para o seu padrinho, padrinho, eu não posso dizer isso, não posso. E ele então vira-se para o seu padrinho e para a mulher que acompanhava o seu padrinho e diz, olha, eu amo vocês, mas viva Cristo Rei. E ali então ele é golpeado, ele recebe um projétil, ele cai no chão e então é jogado na vala ali e ele testemunha. E até hoje no México existe uma festa, a festa do Cristo Rei, Viva Cristo Rei. Músicas foram criadas em cima desse tema, Viva Cristo Rei. Mas por que Roselito, José Carlos, ele foi capaz de viver desta maneira, de testemunhar da sua fé desse jeito? Sabe por quê? Porque antes de tudo isso, ele já tinha uma visão correta de Cristo. Cristo para ele era quem? Rei.
E rei é aquele que eu, um súdito, eu, um servo, eu estou às ordens do rei. O que ele me disser, eu faço. E essa vivência de cristianismo, e o oposto disso também, foi muito bem articulado pelo teólogo Dietrich Bonhoeffer, quando ele disse a respeito da graça barata. Ele disse que a graça barata é a pregação do perdão, sem requerer arrependimento. A graça barata é graça sem discipulado, é graça sem cruz, é graça sem Jesus Cristo. Minha gente, mais do que nunca nos dias de hoje, nós somos tentados a viver uma graça barata. Nós nunca podemos esquecer que a graça, ela foi gratuita para mim, mas veja, ela custou tudo de Deus, ela custou o sacrifício de Cristo. E agora ela exige uma resposta, uma entrega de tudo de mim a Deus. Então, quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que eu preciso responder. Eu e você precisamos terminar hoje essa meditação respondendo quem é Jesus. Agora, uma outra pergunta. Quem é você? Interessante que no final do versículo 18, o jovem rico, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Tem uma contradição nessa pergunta, porque vida eterna, ele mesmo diz que é herança. O que eu faço para herdar a vida eterna? Mas ele está dizendo assim, o que eu faço? Bom, se é herança, eu não preciso fazer nada para herdar. Mas veja que aqui ele tem uma visão incorreta de si mesmo. E o verso 20, Jesus então diz: você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele diz: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ele disse, e é muito interessante que agora eu cito um outro teólogo, agora um teólogo católico, Brennan Manning. Ele escreveu um livro muito sugestivo, O Impostor que Vive em Mim, sugerindo que todos nós temos um impostor dentro de nós mesmos. E ele diz que, paradoxalmente, o que interfere na relação entre Deus e o ser humano são a moralidade obstinada e a falsa piedade. Em outras palavras, não são prostitutas e cobradores de impostos as pessoas que encontram maior dificuldade em se arrepender. São os religiosos, que julgam não ter motivos de arrependimento. Veja, eu acredito que foi por isso que Jesus disse: olha, tomem cuidado, porque prostitutas e meretrizes vos precederão no reino dos céus. Dizendo isso para líderes religiosos. E aqui Jesus está diante daquele jovem que era um religioso. Eu tenho observado isso toda a minha juventude. Mas Jesus diz para ele: meu amigo, meu jovem, ainda falta para você uma coisa. Ainda falta uma coisa. Sabe, Jesus ele não vem para o super espiritual, mas para o vacilante, para o enfraquecido, diz Brennan Manning, que sabe que não tem nada a oferecer e que não é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça admirável. E aí Jesus diz: sabe o que está faltando para você, meu jovem? Falta uma só coisa. Você vai lá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você vai ter um tesouro nos céus. E aí então você vem e me siga. E diz o relato que ele saiu triste, porque era muito rico. E vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Claro, Jesus não está dizendo para você hoje sair e vender tudo que você tem e dar aos pobres. Não é isso. Mas Jesus toca justamente no ídolo daquele rapaz. O ídolo dele era o dinheiro. E Jesus toca no ídolo. Ídolo é justamente isso, aquele negócio que não tem personalidade, mas que a gente eleva a categoria de Deus. A gente coloca em primeiro lugar na nossa vida. Então a gente transforma aquilo que não é nada em algo na categoria de Deus, um ídolo.
E essa é a face oculta da idolatria. A idolatria, ela tem a ver com coisas boas. Sabe, às vezes a gente, quando lemos a palavra de Deus, a gente associa a idolatria com coisas ruins. Mas na modernidade, a idolatria não é eu me ajoelhar diante de um ídolo, diante do sol, da lua, não. A idolatria moderna é eu colocar coisas boas, coisas excelentes, mas em primeiro lugar. E nós vimos a semana passada que o penúltimo, conforme Paul Tillich, não pode ocupar o lugar daquilo que é último. O último é Deus, que dá sentido último para nós. Penúltimo são as coisas boas que nós podemos desfrutar e tudo mais, mas que em si não dão sentido último para nós. E quando eu coloco uma coisa que é penúltima na minha vida em último, eu estou invertendo as coisas e eu estou correndo o perigo da idolatria. Então, agora, Jesus disse, de fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Aqui Jesus fala, olha, o ídolo nos leva à perdição. Mas os discípulos então perguntam, mas então, Jesus, quem pode ser salvo? E Jesus responde aquela famosa frase que todos nós conhecemos, mas é a frase que está no contexto dessa história do jovem rico. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós acabamos de ver aqui uma história bíblica de uma transformação que o jovem rico queria do jeito dele. Ele queria uma transformação customizada. Agora, eu quero dizer para você que Jesus, ele nos transforma. E Jesus nos transforma do jeito dele. E a história mais característica a respeito disso é desse jovem, do cego, ali no capítulo 38, o cego de Jericó. Nós não temos muitas informações a respeito dele, mas ele diz assim, ele se põe a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui já apresenta as duas características que a gente está analisando hoje. A primeira, como que eu me vejo e como que eu vejo Jesus. Quando ele diz assim, Jesus, filho de Davi, ele está fazendo aqui uma declaração que é uma expressão messiânica. Jesus, filho de Davi. O filho de Davi, naquela cultura, naquele contexto, era nada mais, nada menos do que o próprio Messias que viria como libertador de Israel. E ele tem uma visão correta, talvez não 100% aprofundada, mas para ele Jesus não era só um bom mestre. Jesus era o Deus, filho de Davi. E ele agora completa, tem misericórdia de mim. Quer dizer, eu sei quem eu sou uma pessoa que não sou como o jovem rico, né? O jovem rico, quando expressou, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Quer dizer, eu tiro isso de letra. Não, aqui nós estamos diante de um jovem que diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o verso 43 diz, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Agora, a outra história, aqui logo na sequência do capítulo 18, capítulo 19, nós encontramos o exemplo extraordinário de Zaqueu. Zaqueu, eu creio que você sabe quem foi Zaqueu, foi um cobrador de impostos, era um homem assim que frequentava a alta sociedade, um homem que de baixa estatura, que tinha suas lutas, mas era, vamos dizer assim, um linguajar bem apropriado para ele, era ladrão. Ele roubava, ele fazia o trabalho dele, mas ele também colocava no bolso dele muitas notas daquela época. E sabe que esse jovem, esse senhor, ele se levantou um dia depois de ter se encontrado com Jesus em cima da árvore. Acredito que você conhece a história, não vou entrar nas minúcias da história, mas Zaqueu disse assim, depois que Jesus foi ter com ele em sua casa, ele diz, olha Senhor,
Olha a expressão aqui de novo, Kyrios, Senhor. Meu Senhor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus diz para ele, olha, Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa. Quer dizer, hoje tivemos transformação aqui. Hoje tivemos transformação. E foi uma transformação do jeito de Jesus, porque Zaqueu ele se submete a Cristo agora. Ele se submete, ele diz, se eu roubei, eu vou restituir. Eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou devolver metade dos meus bens aos pobres. Olha que coisa extraordinária. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, você ficou sabendo que fulano de tal se converteu? E era uma pessoa, pelo menos na nossa sociedade, que muito conhecida, né? E uma pessoa que, assim, na mente de todo consciente e inconsciente popular, era que aquela pessoa era um ladrão, era uma pessoa que roubou muito o país. E eu então disse para aquela pessoa, mas ele já devolveu tudo, aquilo que ele, porventura, já tinha roubou da população? Aí a pessoa, que eu saiba, não. E eu então disse para ela assim, então ele não se converteu, talvez ele tenha só mudado de religião. Porque a transformação do jeito de Jesus, ela exige uma mudança de vida. E eu quero encerrar as minhas considerações agora, fazendo 3 perguntas para o meu coração, para o seu coração. A primeira é, quem é Jesus para você? Jesus é um grande homem? Só? Jesus é um bom mestre? Quem é Jesus para você? Sabe, a melhor resposta que poderíamos dar é que Jesus, ele é o Filho do Deus vivo, que veio em carne e osso para me buscar. Ele é o meu Rei, o meu Senhor. É verdade, ele é o meu Salvador. Mas como dissemos a semana passada, antes de ser o meu Salvador, ele é o meu Senhor. Ele é as duas coisas, não dá para viver uma e não a outra. A segunda pergunta, para que nós reflitamos e pratiquemos, quem é você para Jesus? Sabe, quem é você? Você está a serviço de Jesus ou Jesus está a seu serviço? Que afinal de contas você é tão importante assim? Não. Quem é Jesus? Para mim, quem é você para Jesus? Quem sou eu para Jesus? E a terceira pergunta, você tem medo do que você pode perder ao seguir Jesus? Você tem medo do que você pode perder? Sabe, nessa era da fé customizada, as pessoas elas pensam assim, o que eu vou ganhar com isso? Elas vão na igreja pensando, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar em ir à igreja? O que eu vou ganhar se eu aceitar Jesus? O que eu vou ganhar? A pergunta não é essa. A pergunta que eu tenho que fazer é, até que ponto eu estou disposto a ir e o que eu estou disposto a perder por causa de Jesus? Minha gente, na época da igreja primitiva, os apóstolos eles pregavam diferente que a gente tem ouvido hoje nos púlpitos. Eles pregavam assim, olha, você tem certeza que você quer seguir Jesus de Nazaré? Você tem certeza que você quer seguir Ele mesmo? Porque talvez você seja morto por causa dessa sua profissão de fé. Talvez você tenha que se esconder nas cavernas aí. Mas hoje é diferente. Hoje, sabe, a gente coloca um tapete de veludo e fala assim, olha, dê uma chance para Jesus. Jesus quer fazer você feliz. E a grande mensagem da Bíblia não é que Jesus ele quer nos fazer feliz, porque nós não precisamos disto. A nossa busca não deve ser
em busca da felicidade. Deus, Ele não quer nos fazer felizes simplesmente. Ele quer nos dar uma vida significativa, uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé dinâmica, uma fé que não seja customizada de acordo com as minhas preferências. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe você. Eu faço votos que a fé customizada, que é a tendência do mundo e também a tendência nossa, de personalizar e continuar pensando eu e meu, e é do meu jeito, e o que eu vou ganhar com isso, que você pense o que Jesus Ele pede, o que Jesus Ele quer de mim. E Senhor, como Abraão, eu digo para Ti, ó Deus, Senhor, eis-me aqui, faça de mim conforme a Tua vontade, o Teu querer. E se essa é a sua decisão, o seu desejo, porque essa é a minha decisão, o meu desejo, eu convido você a orar comigo neste momento. Amado Pai Celestial, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que nos instrui, nos orienta e mostra-nos o caminho que devemos seguir. Ó Deus, nós vimos que o Senhor não pode ser customizado. A fé, Pai, ela não pode ser customizada. Nós não podemos fazer com a mensagem do Evangelho o que bem entendemos. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. Nós precisamos ganhar consciência de quem de fato nós somos. Nós somos filhos do Senhor, nós somos servos do Senhor e nós estamos a serviço do Rei Jesus. E nós queremos, Pai, viver dentro dos princípios deste reino. Senhor, a Tua bênção sobre este Teu filho, essa Tua filha, este meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos acompanham agora, que nos assistem agora, que recebam a Tua bênção, a Tua graça, o perdão dos seus pecados e o dinamis dentro da vida, para viver uma vida verdadeira, autêntica, um Jesus verdadeiro, que não é um amigo imaginário simplesmente, mas o verdadeiro Rei. Viva o Cristo Rei. Pai, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.